Muito bem, amigos do canal, estamos aqui, como de costume, com a grande profissional e hoje a gente vai bater um papo sobre Lean Manufacturing, Lean Logistics e chamei para conversar hoje a Andressa, que está lá em Portugal agora, com um novo desafio, e aí a gente vai bater um papo com ela, falando de Lean e as áreas de segmento do Lean. É com você, Andressa. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estou em fusos totalmente diferentes, então qualquer horário que você assistir esse vídeo, se sinta aí bem-vindo. É um prazer enorme, André, estar aqui, é um prazer muito grande falar sobre a minha experiência, falar um pouquinho de Lean Six Sigma, de Lean na logística, né? E aplicado a vários nichos, a vários setores. Eu tenho um pouquinho de paixão, se vocês procurarem aí nas redes sociais, depois o André disponibiliza para vocês, mas tenho bastante paixão sobre essas metodologias, principalmente Lean Six Sigma, e eu gosto muito de começar a falar sobre Lean e Lean Six Sigma, falando sobre mentalidade. Né? Quando a gente começa a estudar sobre, principalmente para quem está começando aí na jornada, começando a mergulhar nesse conteúdo, o que a gente vê na internet, né, é que a gente vai se tornar profissionais capazes de gerar mais resultados para as empresas. Sim, nós teremos sim essa capacidade. E as empresas vão se beneficiar disso, óbvio. Mas para fazer esse negócio dar certo, tanto para você quanto para as empresas, não basta com que você domine como fazer um PDCA, não basta que você domine como estruturar bem uma gestão à vista, como implementar bem um 5S. Né? A sustentabilidade disso, a perenidade disso, não somente para você quanto para a empresa, depende de você mudar a forma de pensar e, consequentemente, a forma de agir. Então, até assim, ao longo de toda a minha jornada, eu comecei a ter muita clareza sobre isso quando eu comecei a sair dos livros mais técnicos e comecei a entrar mais nos livros de cultura, né? Cultura Lean, o modelo Toyota de liderança Lean. Aí você começa a entender por que dá certo lá e nem sempre dá certo aqui, né? Dá certo no Oriente, nas empresas que normalmente têm a cultura oriental, né? Até as empresas japonesas, de forma geral, normalmente elas têm maior sucesso na implantação do Lean Six Sigma, do que... no Lean Six Sigma eu não digo tanto, porque tem suas peculiaridades, né? Mas do Lean, propriamente dito, o oriental tem mais sucesso. Mas está aqui, ó, está na nossa forma de pensar, na nossa cultura, na nossa forma de agir. Então, sim, existe um conjunto incrível, né? Um sistema incrível, um modelo de gestão incrível construído pela Toyota lá atrás, e, na minha opinião, é o que todas as empresas seguem hoje, chamando ou não de Lean, e a maioria não chama de Lean. A maioria inventa um nome, a maioria inventa sistema da empresa X, programa de excelência Z. E na prática, você profissional que está chegando, por exemplo, no mercado, né, você que ainda está se especializando, você pode não ter tanta clareza do que para comparar, que aquilo ali é toda uma estruturação de um sistema Lean, né, André? A gente que tem mais tempo de experiência e mergulhou mais nos livros e num contexto mais geral, a gente consegue identificar com mais facilidade. Né? Então, o Lean, para mim, sim, uma metodologia que faz com que você agregue muito mais valor ao cliente. E aí, essa é uma primeira quebra de paradigma, porque a gente hoje tem uma cultura nas companhias de você focar nos processos e no quanto que você consegue ser mais produtivo, quanto que você consegue fazer um processo melhor, um processo mais rápido, e esquece que você está fazendo tudo em prol de um cliente final e acaba, às vezes, deixando a desejar nas suas entregas. Talvez nem tenha clareza disso. Então, tudo começa com o cliente depois com os desperdícios. Hoje a gente faz o inverso. Hoje a gente foca muito, a maioria das empresas, né? Acho que as empresas que buscam mudar o mindset buscam por isso, porque a gente foca no desperdício e depois vê se o cliente vai ser atendido.
Acho que para mim, esse é um dos primeiros aprendizados, assim. E nas minhas dinâmicas de treinamento, eu sempre busco trazer esse primeiro conceito. Quando você está disposto a mergulhar no mundo Lean, numa realidade Lean, você está disposto a sair da zona de conforto. Eu brinco que, assim, sabe aquela primeira coisa que você pensou em fazer? Não é essa, não faz essa. Pensa de novo, porque normalmente essa é a que vai para a sua zona de conforto. Né? Eu vou porque quero mudar alguma coisa, pô, vou sair mudando. Não é essa. Pensa primeiro, será que isso vai atender ao seu cliente? Né? Eu acho que esse aqui, eu tenho que resolver algum problema. É isso aqui, vou implementar um sistema. Não. Qual é a causa raiz? Né? Então, quando eu falo sobre Lean, eu gosto muito de trazer o conceito de sair da zona de conforto, né? Primeiramente, sair da zona de conforto, mudar o mindset e vou além. Em terceiro, talvez que seja a cereja do bolo, que faz as coisas acontecerem. A gente não tem tanta clareza do quanto a filosofia Lean, ela fala sobre pessoas, né? O quanto nada disso, nada dessas ferramentas lindas e desses resultados lindos que essas empresas alcançam está envolvido, tem a ver com pessoas, né? Pessoas que são lideradas, pessoas que são ouvidas, pessoas que são respeitadas, pessoas que são empoderadas. Então, eu gosto bastante de enfatizar também isso, porque talvez para mim seja um dos maiores gargalos, uma das maiores falhas das empresas. Não investir nas pessoas quando se trata de Lean. Né? Não investir, não fazer a liderança entender que sem eles nada vai acontecer, se eles não acreditarem, se eles não patrocinarem, se eles não multiplicarem o conhecimento, nada disso vai acontecer. E eu acho que isso vale para toda e qualquer metodologia. A gente contrata lá consultores, especialistas, a gente como empresa, né? A gente investe caro e aí coloca uma consultoria para multiplicar o conhecimento, você acha que aquilo ali vai desdobrar e tal, só que o responsável por dar o treinamento é a consultoria, é o setor de linha, é o setor de qualidade. E a liderança? O que a liderança faz? Na Toyota não tinha área de qualidade para poder ficar dando treinamento de Lean, não. A área de qualidade fazer a qualidade do produto. Por isso que você vê, a gente vê nas grandes empresas, setores, nas indústrias principalmente, controle de qualidade como controle de qualidade. E não qualidade como um setor de Lean, de melhoria contínua. Não existia esse negócio que a gente inventou de setor de melhoria contínua. A gente criou isso porque a liderança não assumia isso como cultura, porque a empresa não tinha um sistema de gestão claro e que a liderança fosse treinada pelos seus próprios líderes para desdobrar, concorda? Você concorda com esse posicionamento? Então, né, se a gente trazer o paralelo que todos devem comprar a ideia, ser o compromisso dela, né, e que ela só vai ter resultado através do comprometimento, a gente tem que conhecer a ferramenta, como que a gente vai repassar, vai fazer com que os nossos liderados comprem a ideia se nós não sabemos o que é essa ideia, né, não sabemos difundir essa ideia. Então não tem como. E assim, é uma coisa tão, tão básica que em exemplos lúdicos, a gente como pais, para quem ainda não foi pai, mas é filho, com certeza é filho, porque você faz as coisas porque você tem exemplo. Você escova o seu dente todo dia porque o seu pai te ensinou, você vê o seu pai escovando. Você trata bem o seu irmão ou a sua mãe porque o teu pai trata, ou você trata mal porque o teu pai trata. É exemplo, e assim vai, teu pai, tua mãe. O ser humano, ele é treinado, por exemplo, e retreinado também, redisciplinado, readaptado também, por exemplo. Então, por mais que a gente pegue empresas que não tem cultura nenhuma, empresas que sabe, a gente já estão com resultados muito deficientes e se propõe a implementar uma cultura dessa, é possível, sim, reestruturar a cultura. Só que é uma jornada de aprendizado, uma jornada de querer, uma jornada de patrocínio. É igual um alcoólatra que quer
sair do vício. Por isso que eu falo que é sair da zona de conforto, porque o seu primeiro pensamento é, vou beber. Só que você não pode beber, então qual é o segundo pensamento? Não, o que é melhor para mim? O que é melhor para a companhia? Né? O que eu tenho que fazer? Normalmente é pelo caminho mais difícil. Porque é sair da zona de conforto. Eu gosto muito de comparar o quanto como que a gente resolve o problema. A gente se depara com um problema, pega um indicador que está fora da meta, e aí reúne todo mundo muito bravo, porque o indicador está muito ruim, e o chefe está muito bravo, e aí faz uma reunião, todo mundo muito nervoso, não, porque tem... E aquela bateção de boca, né, no sentido de todo mundo falar, não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, e sai, tá bom, então você faz isso, você faz aquilo, vai todo mundo embora, não sai plano de ação nenhum. Quando sai, não tem nome direito, é umas ações assim muito loucas, umas ações assim, totalmente, né? Faz um foguete, mas não sabe o passo a passo de fazer o foguete, não tem como fazer o foguete, e não resolve nada, gente. O problema continua acontecendo. No ruim, criam algumas paliativas, né? Que abafam ali o problema, põe um sol com a peneira, mas o problema vai voltar a acontecer, se duvidar, vai vir pior. Se duvidar, vai vir pior. Só que qual é o caminho mais difícil? Analisar um indicador, entender qual é o maior ofensor, botar aqui, mapear o processo, identificar a causa raiz, construir um plano de ação bem detalhado. Dá trabalho, muito trabalho. Então, eu fico bem, assim, desconfiada quando eu me deparo com profissionais que falam assim, eu domino o PDCA. Sempre desconfio muito, porque eu falo, será que você domina mesmo? Uma coisa é você entender que é igual falar assim, olha, eu sei que ir para academia faz muito bem para a saúde. Tem clareza que cuidar do corpo, que não comer açúcar, faz muito bem para a saúde. Mas será que você um dia já tentou, sei lá, desintoxicar, um dia já tentou ir, sei lá, 20 dias seguidos para academia, para você ver quanto dói, quanto é desgastante, mas o quanto também, da mesma forma, gera resultado? Gosto muito de fazer essas comparações, assim, né? Porque se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que fazer algo diferente, né? Já dizia nosso Einstein. E Lean para mim é sobre isso. Lean para mim é você tentar fazer algo diferente e o nosso cérebro vai sabotar a gente, a nossa cultura ocidental vai sabotar a gente o tempo todo, porque eles querem que a gente faça PDCA, mas querem que a gente faça PDCA em uma reunião somente, do jeito que é feito. Eu gosto muito, André, de ensinar as pessoas a ir devagarinho. Em que sentido? Bom, você, quando aprende sobre Lean, você aprende um conjunto de milhões de ferramentas, né? Só que, principalmente quando a empresa, às vezes, até quando a empresa quer, mas a empresa não está preparada, os profissionais não estão preparados para acreditar naquele monte de ferramenta. Então, vai lá, o PDCA, tem que fazer 48 milhões de etapas lá no PDCA. Mas vamos fazer uma bem feita para tentar melhorar esse plano de ação na primeira vez? Né? Sei lá, vamos fazer um brainstorm mais estruturado. Beleza. Ah, que bom, pô, deu certo. Pô, gente, ó, não vamos. Aí na próxima vez, ó, não vamos fazer brainstorm dessa vez, não, que da última vez foi bem melhor. As pessoas começam a ver valor, aí você vai para o próximo nível. Né? Então, vamos fazer uma calma? Então, a gente pode melhorar esse brainstorm. O que vocês acham da gente mergulhar? O que tem problema de processo? O que tem problema de pessoas? E tentar falar a língua deles, né? Às vezes a gente fala mão de obra. A mão de obra talvez não seja mais uma palavra tão coloquial, dependendo da empresa. Talvez seja colaboradores, talvez seja associados, né? Tentar ser estratégico para multiplicar esse conhecimento e conseguir trazer as pessoas para você, conseguir convencer as pessoas de que aquilo ali vai ser bom para eles, devagarinho. Faz sentido? Faz sentido isso que eu estou falando? Sim, com certeza. Enquanto você ia comentando, eu me lembrei de uma condição, né, que a gente tinha com antigos gestores, né, que vinha aquele relato, né, então agora eu vou ter que ter 2 fábricas, uma para tratar a não conformidade e outra para produzir. E eles não tinham essa percepção de que eles precisavam aprender a ferramenta, desenvolver a ferramenta, para que o grupo comprasse a filosofia e que
sairia naturalmente a sistemática, enquanto eu produzia, eu ia tratando as não conformidades e evoluindo, né? Trabalhando no PDCA e ia, né, o processo do Kaizen, que a gente tanto conhece. Então tinha isso, né? Os antigos gestores de produção, principalmente, falavam: ah, agora eu vou ter que ter duas equipes, uma para fazer papel, outra para produzir produto, né? Então tinha muito esse estigma, né, Andres? Não, tem até hoje, e na indústria, eu estava falando um pouco antes, né, da gente começar, do desafio da gente implementar essa filosofia no manufacturing ou em qualquer ambiente mais operacional, onde você veja o produto, né, caminhando ali, a caixa, a máquina, qualquer que seja produto sendo construído ou sendo manuseado, e o quão desafiador é você implementar essa metodologia em ambientes que você está falando somente de informações. Acho que talvez seja um dos motivos pelos quais nasceram novas filosofias como o ágil, que traz muitíssimo de Lean. Porque TI, gente, você está entregando um software, você não está manuseando, você está entregando um serviço, você não está manuseando uma caixa, né, um produto. Então, as metodologias, sim, elas precisam se adaptar a novas realidades. Mas se a gente for pensar, basicamente é uma evolução. Lean Six Sigma, ágil, né? Quando a gente falava somente de Lean, existiam já os projetos, só que a gente chamava de Kaizens, porque eram melhorias de processo, porque a fábrica funciona conforme processos muito bem estruturados. Tem um produto final bem desenhado para ser entregue. Quando começou a nascer o Lean Six Sigma, foi a necessidade de produzir produtos com uma criticidade, com um nível de qualidade no nível 6 Sigma, no nível extremamente criterioso, extremamente delicado. E os processos não tinham capacidade para isso. Então, desenvolveu-se também uma forma de melhorar o processo, só que de forma mais estruturada. E da mesma forma hoje, TI precisa entregar muito valor, muito rápido, porque tudo muda o tempo inteiro. Esse é o mundo que a gente vive hoje, né? E como? Estruturando uma metodologia de projeto que seja rápida, que agregue valor o tempo inteiro, que não tenha somente um produto final, que tenha pequenos produtos ao longo. Então, para mim, é muito essa evolução. Mas eu insisto em dizer que tudo nasceu do Lean, tudo nasceu do PDCA. Eu gosto de tudo. Tipo assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo e a galinha, tudo Lean para mim, sabe? Porque poderia até dizer que foi Ford, né? Mas quem, no final das contas, passou à frente, aprendeu com as falhas do Fordismo, foi a Toyota. Uhum. Né? A Toyota nasceu aprendendo com a Ford. Então, tem registros de benchmarking e registros do depoimento desses grandes engenheiros do que eles aprenderam, que deveriam fazer e que não conseguiriam, não queriam fazer, que a Ford fazia. Então, aprender com os acertos e também aprender com os erros. Foi um sistema construído baseado no Fordismo, porque era a referência da época. E da mesma forma, referência do Lean Six Sigma era o Lean, referência dos projetos ágeis, dos projetos em cascata aí, também Lean Six Sigma, e o ágil, e assim vai. Então, eu acho que a gente está sempre amadurecendo em cima de algo que deu certo. E é isso, né? A gente melhora algo que já existe. Para mim, um profissional que quer realmente fazer a diferença, não somente para os resultados da companhia, mas para as pessoas que estão em volta, ele precisa aprender um pouquinho sobre isso, nem que seja só um pouquinho. Né? Ele precisa despertar para... Porque isso você leva para a sua vida. Quando você entende que Lean realmente é sobre pessoas, me conta, o quanto você já agregou valor na vida de pessoas ensinando Lean? Não vou nem falar dos meus, fala dos seus. Não, muito. A gente tinha bastante entrega de resultado, de compromisso, né? A partir do entendimento da ferramenta, muita gente, opa, puxa vida, ó, como é simples fazer.
E aí você, como o desenvolvimento do próprio Lean Office, de você entender a metodologia de trabalho, de você identificar que, por exemplo, uma instrução de trabalho bem difundida, ela bem delimitada, às vezes a gente colocar foto, gestão visual, fica muito mais fácil de ser interpretado pela operação, se colocar no lado da operação também, né, falar assim, eu estou entendendo essa instrução, o que me adianta vir aquele manual, né, da engenharia todo rebuscado, mas que ninguém entende e cada um faz do jeito que acha mais fácil. Então tem muito isso também, né? O quanto que a gente proporciona mais qualidade de vida para esses profissionais. O quanto que esses profissionais aprendem a crescer e aprendem a mostrar mais resultados e crescem. Profissionais que saem de uma perspectiva de vida de ter um salário mínimo o resto da vida e se tornam coordenadores, se tornam gerentes. Então, eu peço muito por isso, por a gente aprender a crescer profissionalmente a partir das técnicas, das ferramentas, do que a gente aprende, mas aplicando às pessoas. A gente está aqui por conta de um networking, né? A gente se conheceu porque a gente fez networking. Mas eu tenho certeza que eu estou agregando valor para você e você está agregando valor para mim. O quanto no nosso dia a dia eu agrego valor para as pessoas que estão ao meu redor? Isso, de novo, é sobre você pegar o primeiro princípio do Lean, que é agregar valor para o seu cliente. Quando a gente fala de processo, a gente está falando de clientes internos, a maioria das vezes. São poucos na empresa, no final das contas, as pontas acabam tendo contato com o cliente final. O interno ali, nas grandes empresas, não tem clareza do cliente final. E a maior parte das empresas não consegue proporcionar essa clareza. A gente acaba vendo os resultados no final, mas no dia a dia, o TET ali, com o relacionamento com o cliente, são para poucos setores. Então, você precisa se focar no seu cliente interno. O quanto você está aplicando o primeiro princípio do Lean, que é agregar valor para o seu cliente interno. É proporcionar o melhor processo para ele, né? Muitas vezes os operadores, né, as pessoas envolvidas dentro desse enorme processo, dentro de uma empresa, às vezes não entendem nem do próprio produto, né? Eles não entendem que a variação de processo daquela fase que ele está delimitando ali, o impacto que pode gerar no próximo processo, né? Imaginemos assim, um produto que tem que ter um range ali de variação máxima de 5 milímetros, e o operador não entende que se ele traçar aquilo maior que 5, 6, 7 centímetros, ele pode causar um baita malefício depois no próximo processo, que depois não vai conseguir montar, então ele precisa entender. Montar pode causar um acidente para o cliente final. Sim. Porque pode desmontar. E eu vou além. Além de processos, o quanto essas pessoas não promovem pessoas. O quanto você, quando consegue melhorar o processo do outro, o outro não consegue, não começa a falar bem do seu trabalho. E aí você naturalmente vai crescendo, tanto pelos seus resultados, porque contra resultados não existem argumentos, e isso eu levo para a minha vida. Um dos meus grandes mentores, que foi meu gestor lá atrás, falou isso para mim: Andressa, contra resultados não existem argumentos. Isso não quer dizer que o seu comportamental não vai te demitir, mesmo você tendo excelentes resultados. Mas se você tiver um excelente resultado, você acaba contornando o comportamental quando você fala de alguma forma. E eu já falei. E já tive meus resultados me segurando aí na minha jornada. Mas ele me falou isso, e depois, mais madura, na minha última posição de gerente, eu escutei de um presidente que ele foi obrigado a me promover, brincadeiras à parte, né? Mas aí eu dei uma risadinha, tipo, sem entender, né? Porque um presidente falou isso de você. E aí ele falou assim: Andressa, todos falam muito bem do seu trabalho, então não tinha como eu fugir, eu não assinar a sua promoção. Você merece. Mas ele não falou diretamente os seus resultados de promover, ele falava que as pessoas falaram bem do meu trabalho. Porque eu sempre atuei com uma posição de consultora interna.
Então, o meu resultado é o resultado dos outros. Eu não tinha efetivamente um resultado meu, não tinha um indicador meu. Eu tinha indicadores dos outros que eu ajudava os outros a alcançarem, os setores da companhia. E é sobre isso, gente. É sobre você perceber o quanto essa mudança de mindset, o quanto essas ferramentas podem não somente gerar melhor resultado, uma qualidade de vida para as pessoas, mas também pode ser benefício para o seu crescimento, para você acelerar a sua carreira e alcançar patamares que você nunca imaginou alcançar. Já viu isso acontecer em algum lugar? Já, eu sou um exemplo disso. Né? A gente sempre buscar e agregando valor a outros, aí o grupo começa a produzir melhor, entregar melhor resultado, daí você não trabalha mais sozinho, né? Você tem um conjunto de pessoas ao seu lado, como um time de futebol, né? Você não adianta ter só o Neymar, né? Você tem que ter um grupo, né? Muitas vezes o pessoal, né, fazendo a analogia da nossa seleção brasileira. Ah, mas nós temos o Neymar, mas o Neymar, dentro de um grupo, ou ele ajuda ou ele atrapalha todo o resto. Então a gente tem que usar ele da melhor forma possível, ou deixar ele de fora, às vezes. Se o grupo consegue entregar melhor resultado sem uma grande estrela, mas todos conseguem, em harmonia, entregar o melhor resultado, é melhor entregar sem a grande estrela. Né? Não é sobre ser a grande estrela, né? E isso é um grande aprendizado para quando a gente fala de liderança Lean. Né? A liderança Lean não está ali para ser estrela, pelo contrário, ela está ali para nem aparecer. Uhum. Liderança Lean, ela não está querendo aparecer, ela está querendo que os seus liderados apareçam antes dela. Está querendo que os seus liderados tenham autonomia quanto a ela. Porque ele quer, no futuro, estar em posições maiores. Eu falo muito isso, eu falo, gente, um líder Lean, ele tem um mindset de crescimento porque ele já nasceu para ser o próximo sensei. É de fato como um sensei nas artes marciais. Você está numa jornada onde você está ali buscando a faixa preta e os últimos níveis de dan no karatê. Segundo dan, primeiro dan, terceiro dan, quarto dan, quinto dan, quarto, 20º dan, porque você está setado, seu mindset está setado para no futuro você ser faixa preta no maior nível possível de especialização. Você já está ali para isso. Se você é líder, você está ali para isso. Por isso que a cultura de liderança está torta na nossa cultura ocidental. E na Toyota isso acontece naturalmente. Se você se encontra líder, se você se entende líder, naturalmente você tem que ser um sensei. Então, você tem que formar as pessoas que estão embaixo de você para você ser o próximo sensei, porque as pessoas vão envelhecer, os velhinhos vão morrer. Ou vão cansar de trabalhar, coitados. Esses caras não cansam, não, mas eles uma hora vão ter que se afastar e tem que nascer próximos senseis. A gente não tem essa cultura. E eu não estou nem falando hoje do contexto de você ter que ficar 20 anos, 40 anos na empresa como era antigamente. A nossa realidade hoje não é essa, né? A gente tem um perfil de profissional hoje, e eu me enquadro já nesse perfil, de querer experimentar. Mesmo quando a gente está de fora, né, André? Tipo assim, como até o seu exemplo, você ficou 20 anos na indústria, mas você quer experimentar, você quer conhecer sobre Lean, outros. O nosso perfil hoje é um perfil de experimentar. Não é um perfil mais de eu vou ficar ali, eu vou dedicar minha vida toda ali. Não é mais esse perfil. A gente quer ter muita coisa nova no mundo. Então, não estou falando sobre você estar ali, ser o sensei e ficar 20 anos na empresa. Não é sobre isso. Se você entender que isso faz sentido, lindo. Super apoio. Mas não é sobre isso, é sobre a cada etapa da sua vida você buscar formar os profissionais para serem melhores que você, porque você vai crescer, você vai ocupar novas posições, novas cadeiras. Eu prezo muito por isso na minha mentoria, nas minhas consultorias, em tudo que eu já fiz. Em entender que Lean é muito mais sobre pessoas, né? Lean é muito mais sobre uma forma de pensar, uma forma de agir. As ferramentas a gente aprende a usar. Não tem nada, assim,
das galáxias, não tem nada que um operador... Não. Tem alguma coisa que uma pessoa que não sabe nem ler e escrever não consiga fazer dentro da caixinha de ferramentas de Lean? Não tem. Tá Se tudo você à mostra. escrever, você já faz acontecer tudo. Uhum. Você não precisa ser um engenheiro, ter mestrado, pós-doutorado, ser black belt, master black belt, especialista. Você não precisa. Se você tivesse apenas lendo alguns livros e acreditando naquilo, envolvendo pessoas e tendo patrocínio, você faria acontecer como um consultor com 25 anos de experiência. Uhum. Isso para mim é muito claro, sabe? Não sei o que você acha, se você pensa assim também, mas para mim é muito isso, é muito pessoas. Sim, não corroboro com tudo isso. Acho que é uma ferramenta, né, uma filosofia da qual a gente está embasado nas pessoas, né, André? Se a gente, como a gente estava citando, né, do grupo, da equipe, para a gente entregar resultado, a gente não consegue fazer nada sozinho, então a gente precisa do engajamento, acho que de todos, e esse conjunto de forças que vai entregar o melhor resultado e vai fazer com que a filosofia dê certo, né? Por isso que muitas vezes quando vem, né, meio que forçado, né, a diretoria foi viajar e viu essa filosofia do Lean, agora eu quero que tenha implantado isso aí, muitas vezes não dá certo, né, a maioria das vezes não dá certo, porque A o pessoal probabilidade é que não dê mesmo. não compram, não entendem, ou não consegue divulgar o pensamento da forma com que deve fazer. Acho que eu vejo também bastante, assim, a gente tem a filosofia, mas também tem o processo de adaptação à nossa cultura, né, que é importante, a gente tem, claro, os meandros que são orientais, que devem ser seguidos, mas a gente também, para toda e qualquer filosofia, há um processo de adaptação, né? O nosso estrogonofe não é totalmente diferente lá da Rússia, e quando um russo come, adora. Então, É verdade. Eu nunca tinha visto essa metáfora, mas é a mais pura verdade. Por isso que eu até falo assim, eu não sou contra absolutamente as empresas criarem setores de melhoria contínua, porque se não fosse assim, a gente não conseguiria. Se não fossem as auditorias de 5S, de setores, a gente não conseguiria. Eu acho que são formas que a gente encontra de se adaptar, né? E para garantir a sustentabilidade, para garantir que não é garantir que uma cultura seja implementada, né? Mas para garantir que o sistema funcione. E tudo bem. Na Toyota não existe esse negócio de equipe para fazer auditoria. Os líderes que auditam e pronto. E é dia a dia, é natural. Mas a gente precisa. A gente precisa dos programas de excelência, a gente precisa de grandes checklists, a gente precisa, a nossa cultura. Mas tem uma base. Uhum. Sempre vai ter uma base, que é pessoas, que é o domínio, que é treinamento, sempre vai ter essa base. O próprio Lean Six Sigma uma coisa que eu gosto muito de criticar, e aí talvez mudando um pouquinho de assunto, mas avançando, só para a gente fechar esse contexto do Lean Six Sigma também, que a gente falou que falaria, a gente combinou de falar, eu vejo muito a gente vender o Lean Six Sigma como algo muito diferente, como algo... E eu discordo um pouco. Eu gosto de falar informalmente, vulgarmente, qualquer palavra que você acha melhor encaixar, que o Lean Six Sigma, ele é o PDCA mais o Six Sigma, mais a estatística. É um PDCA com estatística, mais estruturado, né? Mais bem estruturado, mas a base de tudo isso está no mesmo método utilizado para melhorar processos, é o PDCA. Na Toyota, hoje se fala muito PDCA, mas no passado, PDCA era algo que acontecia naturalmente. PDCA era uma forma que eles faziam os CCQs, que eram círculos de controle de qualidade, que era o que fazia acontecer o tal do Kaizen. Eles não chamavam de Kaizen. Kaizen, na verdade, é muito mais um valor para eles de buscar melhoria contínua
do que eu faço Kaizen. Tipo assim, imagina que eu estou falando que o valor é motivação. Eu não faço motivação, né? Não faz sentido falar que faz motivação. Eu faço um projeto, alguma iniciativa que gera motivação. E na Toyota é a mesma coisa. Eles faziam CCQs e programas de sugestões e geravam Kaizen, geravam melhoria contínua. E a mesma coisa aconteceu para mim, na minha opinião, quando foi criado o Lean Six Sigma. Eu precisava analisar processos com uma criticidade muito grande em relação à massa de dados, com uma criticidade muito grande em relação à variabilidade do processo, em relação ao controle de qualidade, propriamente dito. E eu precisava de uma ferramenta mais parruda, estatisticamente falando. Só que desde que a indústria é indústria, a estatística já existe na indústria. Não tem como não existir. Porque os carros, as máquinas, elas são milimetricamente calculadas. Você que veio da indústria, tem muito mais anos de experiência que eu, vai me falar. Existe indústria sem estatística? Não tem como. Mesmo que você não saiba de estatística. Não. E talvez exista essa falta de clareza. Mesmo que você não chame de estatística, não existe indústria sem estatística. O PDCA nasceu com controle estatístico de qualidade, lá atrás, com o Schwartz. Uhum. Então, estatística já existia na Toyota. O Lean Six Sigma, não bem bonito assim, né, com esse passo a passo, mas sempre existiu na Toyota, porque os dados que eles tinham que trabalhar para poder chegar à melhoria de processo eram massas de dados. Tinha limite superior, tinha limite inferior, tinha desvio padrão, tinha um controle totalmente acirrado. A estatística sempre caminhou com a indústria. Sim. Só que, é claro, tudo pode melhorar. Então, vamos criar um método, porque o ocidental precisa desse negócio. Né? O ocidental precisa de um checklist para seguir, de uma auditoria para acontecer, de um passo a passo bem estruturado. Então, vamos criar um método chamado DMake, Lean Six Sigma, onde você vai aprender a aplicar os conceitos de Lean, redução de desperdício, agregando mais valor para o cliente, e aplicando todos os conceitos de estatística, de redução da variabilidade do processo, se enquadram no modelo chamado curva de Gauss, ou que a gente vai apelidar de Six Sigma. Uhum. Eu gosto de simplificar dessa forma que as pessoas olham, arregalam os olhos para mim assim e falam assim, caraca, Andressa, eu não tinha pensado por esse lado. Faz sentido isso para você? Sim, com certeza. A gente traz esse conceito, né? Igual o conceito da qualidade, né? Muitas vezes o gestor de qualidade ele vai lá, floreia. E qualidade é apenas atender requisitos, é muito simples, né? Às vezes o pessoal do chão de fábrica fala, nossa, eu tenho que decorar tudo isso aqui, tal. Eu falo, não, é assim, ó, atender requisito. Tá aqui que você tem que fazer com 5, faça com 5. Fechou. É muito simples. E outra metáfora interessante aí que eu lembrei conforme você foi comentando do plano estatístico de todo esse desenvolvimento, né, entre indústria e tudo. A gente tem um bem conhecido, né, que é daquela espécie de mandioca que eles descobriram que cozinhando ela depois de 6 dias que ela não vira um veneno, né? Quanta estatística que envolveu isso aí pra gente entender, falar, puxa, vamos fazer um dia, morreu. Fez 2, morreu. Quanta estatística que não foi envolvida ali pelos indígenas ali para descobrir, né? Que realmente aquele tipo de mandioca, aquele tipo, né, do inhame, agora não vou me lembrar a espécie que tem que cozinhar 6 dias seguidos para que não há a intoxicação. Assim, a gente complica muito as coisas e quando poderíamos simplificar muito mais. Se a gente conseguisse parar de se apegar, e o ser humano é assim, né? Eu vejo muito isso na mentoria. As pessoas, nas empresas também, as pessoas têm dificuldade de começar alguma coisa porque querem começar perfeito. E aí vão lá, fazem um treinamento de PDCA, um treinamento de Green Belt, Black Belt. E aí sai todo feliz, todo animado que vai aplicar. E
quando vê, não consegue aplicar tudo. Se você sair de lá querendo aplicar tudo, você vai se frustrar, e assim, na primeira tentativa. Se quiçá conseguir descobrir uma primeira tentativa, uma primeira oportunidade. Porque se a empresa não tem cultura, se a empresa não faz aquilo no dia a dia, ela não vai entender. É sobre não entender. Então, você precisa pegar e ter maturidade para enxergar dentro daquele contexto, aquele conjunto de ferramentas que você aprendeu, quais são as pequenas ferramentas que você pode aplicar, e sem falar mais de ferramentas, se for possível, porque isso também gera resistência, dependendo da cultura. Sem falar de ferramenta, quantas vezes você ensinou as especificações, ou um programa, ou um procedimento operacional padrão para um operador, com palavras totalmente diferentes para ele entender? Muitas vezes a gente tem que buscar essas palavras diferentes para que nem eu comentei, algumas analogias aí, algumas metáforas, porque a gente tem que trazer para o linguajar deles, senão eles não vão entender, eles não vão compreender, não vão comprar a ideia, né? Vai ter aquela resistência, aquele embate ali e aí a gente só vai gastar força e não vai entregar o resultado. E vai rasgar um certificado e vai achar que aquilo ali não serve para nada, porque aqui no Brasil, porque na empresa não serve para nada, porque eles não têm cultura, que não adiantou nada ter feito treinamento. Quantas vezes eu ouvi um negócio desse que, nossa, mas você precisa aprender a utilizar dentro do que você tem como... Qual é o seu cliente? Aí eu volto, um passo atrás. Quem é o seu cliente? Como você consegue agregar mais valor para o seu cliente? Qual é a ferramenta que você vai conseguir aplicar ali para você conseguir agregar mais valor para o seu cliente? Às vezes é um simples Kanban, um 5S, nem sabe que é um 5S. Então, parar de focar no que é grandioso lá no The Make. Não, porque a empresa tem um programa Lean Six Sigma. No Brasil, são pouquíssimas as empresas que eu conheço que têm programas de Lean Six Sigma bem estruturados. Pouquíssimas. A gente estava falando há pouco, né? O Lean Six Sigma, os treinamentos de Lean Six Sigma, eles ensinam a lidar com um solver que é super específico, que é o Minitab. E aí, outra frustração, o aluno sai do treinamento entendendo que é muito técnico. Quantas vezes você já ouviu isso? Que é muito técnico, que não sabe muito bem como aplicar, e que não sabe, e vira um certificado que chama atenção para o cara ser contratado numa posição, é bacana, mas que ele não sabe usar. Porque as empresas não pagam o Minitab, e você, como profissional, provavelmente não vai pagar mais de R$1.000, no Brasil, pelo menos, mais de R$1.000 por uma licença. Então, você precisa ter clareza de como pegar pequenas coisas, pegar pequenos aprendizados, os princípios, a filosofia, né? Tudo que for possível, para você gerar resultado para as pessoas, naturalmente para os processos, naturalmente para o ecossistema empresa, naturalmente você crescer, naturalmente você galgar posições maiores, e assim vai. Então, eu sou uma embaixadora aí do Lean Six Sigma, eu sou de verdade, mas eu tenho uma abordagem talvez um pouquinho diferente do que normalmente os profissionais estão habituados a puxar. Adoro falar sobre ferramenta, adoro falar sobre o Ishikawa, o Kanban, como que é aplicado tecnicamente e tal, mas de verdade, no final das contas, o que vai gerar mais resultado não é isso. Isso aí na prática, no dia a dia, você aprende. De verdade, o que vai gerar mais resultado é o que está aqui, ó. Cabeça das pessoas, é como as pessoas encaram aquilo, como as pessoas entendem que aquilo ali pode ajudar, como as pessoas acreditam ou não naquilo. Concorda? Sim, com certeza. Acho que toda essa filosofia, como resumindo o que a gente já comentou, sem as pessoas, sem a compreensão das pessoas, nenhuma ferramenta, né? Acho que também é importante também a gente se ressaltar que a gente precisa de um processo de adaptação, né,
de usar o jeitinho brasileiro, né, para que dê resultado também. Acho que toda filosofia ela tem seus princípios, claro, e aí a gente vai adaptando a nossa cultura, a nossa sociedade, a necessidade, né? Nós somos pautados a regras, a leis, então a gente é, anda a 110 por hora porque tem um radar ali, a gente vai votar porque é obrigatório. Então, a nossa sociedade é pautada nisso, infelizmente. Diferente da cultura oriental, que eles passam até, né, alguns exemplos, quando eles vão aos estádios, né, eles vão lá, termina o jogo, eles vão lá e limpam, pegam tudo no pacotinho. Mais assim, latentes, né, para o mundo, a cultura de 5S. É uma cultura de 5S já enraizada na cultura do país, na cultura... É por isso que é mais fácil, não é que seja mais fácil, é natural. É natural, é como comer com palito, não é natural para gente comer com palito, né? Não é natural comer barata, igual algumas culturas, comer bicho, comer inseto. Para outras culturas é natural. É isso. Então, eu acho que eu super concordo que a gente tem que se adaptar, mas focando. Por isso que eu falo tanto do focar no que é mais importante. Focar no resultado através de pessoas e a ferramenta vai ser um meio. Se quer chamar de Lean, se quer chamar de água, se quer chamar de excelência operacional, chama do que quiser, mas foca nas pessoas, foca em resultado, foca em agregar valor para o cliente. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. Se você fizer um movimento de pessoas, um movimento de trabalho em equipe, é engraçado que são sempre as mesmas palavrinhas mágicas, né? Eu não consigo, não é que eu não consigo entender, né? Mas é frustrante ver o quanto é difícil para as pessoas aplicar isso. Sabe por que eu acho que é difícil? Porque as pessoas têm dificuldade de sair da zona de conforto. Sim. Talvez, assim, se você me perguntar para mim, né, por que nunca dá certo? A gente falou isso, né, de no final a gente fazer um fechamento de por que nunca dá certo. Na minha visão, vai muito além de uma forma de implementar, porque eu acho que as pessoas têm dificuldade de sair da zona de conforto. Porque se eu falar para você assim, porque a liderança não patrocina, não está saindo da zona de conforto. Porque as pessoas não foram ouvidas, não saíram da zona de conforto e não pararam para ter tempo de qualidade para ouvir as pessoas. Porque não foi divulgado e não deram treinamento. Não saíram da zona de conforto e foram lá e pararam de qualidade para dar o treinamento. Sempre sob zona de conforto. Então, eu deixaria essa mensagem aí para a gente finalizar o podcast de hoje. Se você quer resultado, com qualquer que seja filosofia, ferramenta para você implementar, você tem que acreditar naquele negócio, estar disposto a implementar e estar disposto a sair da zona de conforto. Se você não está, você vai comprar um curso, vai comprar um certificado e vai botar no... Vai ser um investimento que pode te gerar frustração. Pode até ser que te gere alguns benefícios, mas se você não cuidar, vai acabar gerando frustração. E a frustração, você que está deixando ela acontecer sozinha. A gente coloca a responsabilidade na empresa, né? Não, porque a empresa não tem cultura, porque os líderes não acreditam, porque os líderes são ruins. O quanto você, dentro do seu quadradinho, está tentando, de alguma forma, influenciar aquele líder e fazê-lo acreditar? O quanto você, dentro do seu quadradinho, está usando o que você aprendeu para poder agregar valor para as pessoas e melhorar os processos? O quanto você está ouvindo as pessoas? O quanto você está respeitando as pessoas? É muito fácil colocar a culpa nos outros. Muito fácil, porque zona de conforto. O que é mais fácil? Colocar a culpa no irmão ou assumir que foi eu que fiz isso? É isso. Para mim, por que não dá certo? Porque o ser humano tem dificuldade de sair da zona de conforto. Principalmente na nossa cultura aí ocidental, André. Eu acho que é isso. Muito bacana. A gente deu uma volta, comentamos sobre vários pontos, né? E aí a gente chega sempre à mesma conclusão, né? Que acho que o famoso TBC, né? Tira a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa.
você vai encontrar o resultado, né? E para tudo na vida, né? Para tudo na vida. Para tudo na vida. Tira a bunda da cadeira e sai da frente do computador e faz diferente. Acho que é sempre sobre isso. Se você quer resultado diferente, você precisa entender o que você está fazendo. Você não tem que fazer mais, você tem que mudar. Sim, e vai evoluindo. Excelente. Show de bola, Andressa. Obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade, do seu tempo. Um grande aprendizado para mim. Esse bate-papo, acho que para quem for assistir também vai ser um grande aprendizado. E espero que seja o primeiro de muitos, tá? Vamos montar mais agendas aí para a gente conseguir bater mais papo, falar mais sobre a cultura Lean ou todo outro universo que nós temos aí dentro de indústrias aí que possa ajudar tanto a gente, né, quanto os nossos mentorados aí e também os alunos e essa nova geração que vai ser uma geração terrível que vai estar entrando no mercado. Eu acho que a melhor forma de aprender é ensinando. Sim. Então, a gente está aqui numa posição super beneficiada, porque a gente está aprendendo um com o outro. E vamos aprender cada vez mais ensinando para outras pessoas, porque eles terão dúvidas, porque eles vão dar outra abordagem, porque eles vão ensinar outras metáforas, que eu aprendi 2 metáforas novas aqui hoje. E eu multiplico mesmo, você vai ouvir nos meus próximos vídeos, eu falando as suas metáforas, porque eu acho que tem que ser assim, a gente tem que aprender o que os profissionais têm de melhor para agregar para a gente. E eu espero de verdade que eu tenha agregado muito e com certeza foi o primeiro de muitos. Espero aí poder ajudar a multiplicar esse conhecimento com você, André. Show de bola. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo aí. Fica com Deus. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.